Muito bem, então estamos de volta aí, vamos lá. Vamos ver a parte 2. Então a gente estava vendo que esses princípios e histórias das Escrituras podem aumentar ou expandir nossa memória do Senhor e o nosso relacionamento com Ele. Então são duas coisas que nós temos que lembrar. O jeito que o Senhor lida com os filhos dos homens na terra. Por que Lamã e Lemuel duvidavam e reclamavam e murmuravam o tempo inteiro? Quando Lei trazia alguma revelação, algum mandamento. O que Nefe fala sobre isso? Porque eles tinham o coração duro. Tinham o coração duro e desconheciam a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Então, quando a gente desconhece a maneira que Deus procede conosco, a gente acha que ele está errado, né? Porque ele não dá a coisa que a gente quer, na hora que a gente quer, ou não faz as coisas da nossa maneira, então nós desconhecemos a maneira de proceder dele. Mas quando você lê as Escrituras, você vê através dos exemplos dos povos, das nações e todas as eras, como que ele procede com as pessoas. Como é que é a sua misericórdia, como é que é a sua justiça, como é que ele lida com os filhos dos homens nas mais variadas situações. Chegou momentos que ele chegou a ameaçar os reis de Israel, que seriam destruídos, mas o rei se arrependeu e voltou. Como em outros momentos ele teve que cumprir o que ele falou, porque as pessoas não se arrependeram. Então sempre tem uma maneira de lidar. Então são duas coisas, né? A memória, como ele lida com o povo, com os homens, com os filhos dos homens, e como ele lida conosco. Qual a memória que a gente tem das coisas que ele já fez na nossa vida, o que ainda vai fazer, segundo a bênção patriarcal, né? De acordo com a nossa fidelidade. Então vamos lá. Vamos para frente aqui. Nós temos essa escritura que a gente estava vendo da árvore da vida, as bênçãos que a gente recebe por poder ler as escrituras, por nos apegarmos à palavra de Deus, a barra de ferro. Né? Se você não se apegar, você se perde na névoa da escuridão. A sua mente começa a duvidar. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, praticamente. Se você tem fé, você acredita que alguma coisa boa pode acontecer. Se você tem medo ou dúvida, você acredita que alguma coisa vai dar errado. Então, uma coisa dissipa a outra na tua mente. Se você tem as escrituras, você pode aprender como ter mais fé e não duvidar tanto. Você tira o medo do caminho. Você começa a exercer o teu pensamento e o teu arbítrio. Vamos lá. Então, nós temos aqui mais uma declaração de um dos 12 apóstolos, Elder David Banner. Quem gostaria de ler para a gente, então? Vamos ver. Jesus, consegue ler lá para a gente? Sí. Muy bien. Gostaria de sugerir que para agarrarse continuamente a barra de ferro é preciso utilizar as Santas Escrituras em espírito de oração e de modo persistente e sincero, como fonte de verdade revelada e como guia confiável para a jornada no caminho estreito e apertado, rumo à árvore da vida, ou seja, ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, o que ele está sugerindo para a gente fazer aqui, né? Agarrar-se à barra de ferro. Mas para isso a gente precisa utilizar-se das Santas Escrituras. Tá? Mas não é só ler as Escrituras, é estudá-las com um espírito de oração. E não é só fazer isso uma vez. Ele fala de modo persistente e sincero, como verdade revelada e como guia confiável para a jornada no caminho estreito da verdade. Então, esse é o simbolismo, né? A barra de ferro conduz à árvore da vida, que são as Escrituras. Vocês têm alguma experiência que vocês passaram já, onde vocês estudaram as Escrituras e sentiram que estavam sendo guiados para fazer alguma coisa, tomar alguma decisão? Alguém tem alguma experiência? A experiência mais forte que eu tive, assim, que eu me lembro, ela não tá tão relacionada, assim, às escrituras. Em parte, tá relacionada a uma escritura em Mosias, eu tinha notado ela, na verdade. Mas também foi muito por causa da oração também, que eu tinha feito depois. Sim. Mas era um momento que eu tava em bastante confusão. E eu tava com muitos problemas, assim, eu tava muito enfraquecida no evangelho, de certa forma, em testemunho, queria adquirir um próprio testemunho.
E eu comecei a duvidar de algumas coisas e a orar e a ler as escrituras. E Sim. foi em uma escritura que eu tinha até anotado ela. Que bom, que bom. Mas eu sei que ela me marcou muito porque ela falava que o Senhor tinha me dado um testemunho e Ele fez todas as coisas grandiosas do mundo. Então, por que duvidar? Você sabe, você sente isso, você vê aquilo, você não tem o porquê de duvidar das coisas que você já tem como testemunho. O Senhor já te proviu, já te deu aquilo. Sim. É isso mesmo, né? Muitas vezes nós já temos a resposta e precisamos ser lembrados disso, né? Dos convênios batismais que nós fazemos é que o Espírito Santo vai nos ser dado, que vai nos fazer lembrar todas as coisas que Ele nos ordenou. Então, para que tenham consigo o seu Espírito. Né? Essa é a promessa da oração do sacramento. E o Espírito vai fazer a gente lembrar de todas as coisas. Se a gente não consegue anotar tudo, né? Ele vai conseguir lembrar a gente. Então, Eu achei a escritura. Posso compartilhar ela? Sim, sim. Faz favor. Era de Moroni, não Mosias. Moroni 10:32. Sim. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis, de modo algum, negar o poder de Deus. Exatamente. O que te chamou mais atenção nessa escritura, Daniel? Que se eu negar toda iniquidade, se eu continuar caminhando no caminho reto do Senhor, eu não tenho porquê de ter dúvida. Para mim, se eu continuar com todo o meu poder, mente e força, a graça dele vai ser suficiente para mim. E nós todos não poderei de maneira alguma negar o poder dele, não poderei de maneira alguma negar o evangelho e a própria existência dele, conforme o testemunho que eu recebi. Sim, é isso mesmo, obrigado. Vai aumentando e realimentando essa tua confiança, né? Esse teu entendimento. Então, nada mais importante para o jovem adulto solteiro hoje, né? Quem é casado também tem seus desafios, mas se manter nesse caminho estreito e apertado, porque hoje em dia é difícil você conseguir fazer isso. Né? As tentações são muitas aí fora e são várias as opções que a gente tem. Então, você vai ter uma dificuldade muito grande, mas se você se negar a toda a iniquidade, e a iniquidade a gente aprende pelas escrituras, pelos mandamentos, o que a gente não deve fazer, o que a gente deve evitar, você vai tendo cada vez mais a graça do Senhor. Isso quer dizer, você vai ter mais tranquilidade, vai aceitando a situação e vai vencendo a situação. Você vai passando pelas suas provações. Né? Às vezes você acha que é uma grande provação, de repente está solteiro ainda, porque as coisas do futuro não aconteceram ainda. Mas as coisas do futuro não aconteceram ainda, porque elas ainda estão no futuro. Você tem que se preocupar com o agora, você tem que conseguir guardar os mandamentos agora. E aí depois as coisas de amanhã tomarão conta de si mesmo. Tá? Isso serve para os casados, para os solteiros, para todo mundo. Então, se você quiser, é uma grande lição que a gente vê aí com o apóstolo, né? Se você quiser tranquilizar a tua mente quanto aos eventos mundiais, catástrofes, é só abrir um livro de história. Se você pega qualquer livro de história, você vai ver que as coisas no mundo já aconteceu praticamente de tudo já. E você começa a ler que um povo entrou nisso, depois eles ficaram ricos, depois ficaram pobres, e as coisas vão acontecer. Você acaba se acalmando. Mas para você acalmar o teu espírito, você precisa ler as escrituras. Que aí você vai ter um entendimento mais afinado do que as coisas, por que as coisas acontecem com certos povos e por que as coisas acontecem com você. E aí, como a Daniela deu na escritura, né? A graça do Senhor basta, ele vai te dar um entendimento conforme a vontade dele. Então, você veja aí na escritura, né? Eles fizeram um acróstico aí, né? Com Covid-19, né? Usando Josué 1:9, né? Que o Senhor vai estar conosco em qualquer lugar. Né? Então, é possível você, no momento que você estiver vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, de pessoas morrendo, as pessoas, né, adoecendo, todas as pessoas vão ter que morrer. Isso é um fato, a não ser aqueles que são transladados, né, mas as pessoas vão morrer, mas isso não é o problema. O problema é você estar de bem com o Senhor para isso. E aí, está tudo certo. Esse sentimento que a gente tem que ter certeza. E aí a gente não tem mais medo das coisas. Né? Lembra que o profeta falou quando ele estava de avião, deu uma turbulência no avião e a senhora do lado dele estava desesperada, né? Que ia morrer, e ele tranquilo, assim, né? Mas se tiver que morrer agora, tudo bem.
Claro, ele já viveu bastante, né? Convenhamos. Mas qual de nós poderia dizer isso, né? De real intenção, né? Se de repente eu tivesse que morrer hoje, será que eu fui suficientemente puro? Eu fiz as coisas que eu devia, eu não magoei as pessoas, eu fui honesto, né? Eu expressei o amor para as pessoas da minha família. Será que eu consegui fazer tudo que eu sabia que eu podia ter feito? Se não, então eu preciso de mais tempo aqui para viver isso. Mas essa tranquilidade que não deixa a gente ter medo da morte. Porque a morte é só um estágio, né? Então eu mostrei para vocês esse slide com algumas escrituras, que cada uma delas traz uma bênção das pessoas que guardam os mandamentos. Então, todas elas se referem às santas escrituras, e nós nos apegamos à barra de ferro, ou nos apegamos à palavra de Deus, traz algumas bênçãos. Então, como a gente não tem tempo de ler isso agora, então fica aí para vocês estudarem em casa, então convido quem está assistindo também, para poder pausar e pesquisar essas escrituras e aprender quais são as bênçãos que nós recebemos por ter as escrituras nas nossas vidas. Muito bem, então vamos lá, vamos para frente. A gente viu que também a alma explicou o porquê da liahona, que guiou o povo de Leí. Lembra da liahona, aquele instrumento bem lavrado, né? Como se diz, que estava bem esmerado, né, em português? Esmeradamente labrado. Isso, muito bem. Uma coisa que homem nenhum tinha visto ou consegue fazer, né? Um instrumento muito importante que ajudou eles no deserto. Era como fosse, era uma bússola, né? Como diz ali no 38, por interpretação, liahona quer dizer bússola. Uma bússola que guia o povo, né? Deixa eu voltar aqui. E o Senhor preparou elas para que o povo fosse guiado pelo deserto. Mas olha lá, qual que era a diferença dessa bússola, né? Então, nós vamos comparar a liahona agora com as escrituras. Se nós tivéssemos uma liahona aqui, seria mais fácil, né? Muito mais fácil. Você olha para a liahona e sabe para onde é que vai. Mas nós temos as escrituras. Então, nós temos que entender as escrituras como se fosse uma liahona. Olha lá o segredo que a alma explica. Eis que nenhum homem poderia fazer uma obra tão esmerada, tá? Vamos lá, no 40. Funcionava para eles segundo a fé que tinham em Deus. Portanto, se tinham fé para acreditar que Deus poderia fazer com que aquelas agulhas lhes indicassem um caminho, eis que assim sucedia. Portanto, eles conseguiam esse milagre, assim como muitos outros milagres realizados pelo poder de Deus dia após dia. Coisas pequenas, né? Então, vocês acreditam que as escrituras podem funcionar assim para vocês? Eu estou com um problema, estou com uma dúvida, estou com uma dificuldade, algum empecilho. Se você acredita que você estudando as escrituras você pode encontrar uma solução para isso? Ou não? É só um conforto a mais, não é exatamente uma solução. O que vocês acham? Eu acho que sim. Quando nós lemos as escrituras, o Espírito geralmente fala a nós como resolver o que escolha temos que fazer. Isso, obrigado, Jesus. Olha lá, se eles tivessem fé para acreditar que Deus podia fazer isso, então isso acontecia. Se você tiver fé para acreditar que Deus pode fazer com que as palavras das Escrituras indiquem o caminho para você, isso vai suceder, isso vai acontecer. Você tem que acreditar. Você tem que orar e abrir as Escrituras e começar a ler. De repente não é. Às vezes as pessoas fazem até aquela brincadeira, né? Pegam uma Escritura e abrem uma palavra louca lá e... tá. Não é exatamente isso que tem que fazer, né? Vou aqui com a mão, aqui, né? Procurar. Você vai ler, você vai estudar, você vai meditar e orar. Porque quando ele falou para Oliver Cowdery, também você tem que primeiro meditar isso na tua mente, no teu coração. E depois me perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. E saberás que está certo. E se não estiver certo, virá sobre ti um estupor de pensamento tal qual que esquecerás aquilo que está errado. É assim que o Senhor trabalha. Primeiro você matuta bem lá, você estuda. Para aí, eu não tenho situação. Aí você pergunta, você acha uma solução e você pergunta para ele. Mas as escrituras podem indicar isso, né? E como diz lá no 41, esses milagres se efetuavam por meio de coisas pequenas. Por causa disso, foram-lhes manifestadas obras maravilhosas. Eles foram negligentes e esqueceram-se de exercitar sua fé e diligência. Então essas maravilhosas obras cessaram e eles não progrediram em sua jornada. Portanto, se demoraram no deserto, ou seja, não seguiram um caminho direto e sofreram fome e sede por causa de suas transgressões. Muitas vezes, as pedras de tropeço vêm, como a gente viu no capítulo passado,
por causa das nossas transgressões. O Senhor não socorrerá o seu povo no dia da sua transgressão, mas colocará pedras de tropeço. Então, as coisas que a gente vai fazendo não vão dando tão certo. Mas, muitas vezes, logo após o milagre, nós nos abandonamos. Você recebe uma resposta, você resolve o problema, você fica tranquilo com aquilo, e você segue a vida como se nada tivesse acontecido. Por isso que sempre os profetas mantêm na lembrança. Lembre quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Por exemplo, quando Moisés fazia isso, ele sempre lembrava que eles tinham sido tirados da terra do Egito, da terra do faraó. Mesmo assim, eles ficaram 40 anos lá no deserto, rodando e reclamando, porque não compreendiam a maneira de proceder daquele Deus que os criara. Então, as coisas que o Senhor faz para nós são para nos ensinar a imortalidade e a vida eterna. São para nos provar, para nos testar, para criar o nosso caráter e nossos hábitos celestiais nessa vida. Então, nem sempre tudo vai ser flores, Mas a gente tem que ter fé e diligência. Lembram? O que é diligência? É você fazer as coisas um dia sim, outro também. Às vezes, nas festas de fim de ano, a gente comia bastante, Nossa, fim de ano vai ter carne assada, vai ter refrigerante. Então, eu vou comer bastante hoje, que amanhã eu não preciso comer mais. Mas no outro dia, você amanhecia com fome também. Não adiantava nada se comer bastante. E com as Escrituras também. Nós somos ensinados a banquetear-nos com as palavras de Cristo. Porque as palavras de Cristo nos dirão tudo o que devemos fazer. Então, esse é o segredo, Se banquetear, estudar bastante, aprender, fazer com que elas façam parte de nossa linguagem. Quando Joseph falava nos discursos dele, ele misturava a língua dele com a língua do Novo Testamento. Ele falava daquele jeito com as pessoas. Ele citava as próprias Escrituras no meio das frases dele. Que era uma coisa tão comum para ele, que ele entendia. Desde menino ele aprendia isso, Então, é uma maneira de a gente poder estar em contato com essas coisas também. Então, essa é a pergunta que está aí do lado, Quais são algumas coisas que podemos fazer para ir além de apenas ler as palavras de Cristo e começarmos a dar ouvidos a elas? O que vocês acham? Diferente, Tem diferença? Só ler ou dar ouvidos às palavras? Acho que para dar ouvidos temos que poner en práctica as coisas que nos aprendemos. Si no, estamos somente leyendo. Isso. Es como leemos una novela, un libro y só sabemos la historia y nunca hacemos nada con eso. O sea que da igual lo que pase, solo para entretenernos. Y no es para eso, Las cosas sí que tienen un propósito. Y son para enseñarnos acerca de la vida eterna. Y tenemos que prestar mucha atención, escuchar, oír al Señor. Como a Karen falou na vez passada da conferência, como oímos ao Senhor, como le escuchamos, Porque oír é distinto de escuchar. Você ouve uma coisa, você está falando comigo, você está ouvindo alguém aí fora, um carro passar ou alguém falar, mas quando você presta atenção, quando escuta, você põe o ouvido naquilo especificamente. Então, nós podemos ler as Escrituras para ouvir a voz, ouvir a palavra do Senhor, tá? Para todo mundo, mas quando você presta atenção, você escuta e ela se torna pessoal. Se vuelve hacia ti. E por isso puedes aprender muito mais. Muito bem. E aí nós temos uma gravura de Joseph, menino, desde pequeno já estudando as Escrituras. Por causa de que ele estudava as Escrituras, ele chegou no livro de Tiago, capítulo 1, Santiago 1, versículo 5. Alguém lembra da Escritura? Que passou em Santiago 1, 5? Essa é uma escritura que é bom de memorizar, faz parte. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir dizer ela bem certinho com todas as palavras, mas é... Vamos lá. E se algum de vós tende falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos o dá e não lance em rosto e ser-lhe a dado. Peça, porém, com fé. Não, daí já é o 6. Esse já é o 6, muito bem. Já aprendeu. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Liberalmente. No espanhol. ¿Cómo es en español? ¿Lo saben?
Y ¿Cómo si es? alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy bien, Pida gracias. con fe. Pídala com fé, não? Gostei mais em espanhol, fala abundantemente, que eu acho que vale mais do que, do que liberalmente. E o que seria esse sem reproche? Em português, como é? Que ele não lança em rosto ou não repreende, né? Sem reproche. O que será que quer dizer isso? Quando se pide algo a Deus e não tem reproche dele. Murmurar é mais que tudo. Que ele vai dar liberalmente, acho. Bueno, eso fala antes. Mas ele não vai... É como que, exemplo, eu pido algo a ele, mas eu quero agora. Ou seja, é minha vontade, não é não dele. Então, ele procura que nós tenhamos um coração humilde. Acho que ele quer que confiemos en él para Sim. pedir. Y no, él no va a ir reprochar. Ainda si es indebido, él no va a ir reprochar. Acho. É isso. Porque o 6 tem a ver com isso, né? Peça com fé e nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, né? Que vai de um lado para o outro, levado pelos ventos de doutrina. Mas nós temos que pensar nisso. Nós temos que pedir a ele e saber que ele não vai. O que você está querendo saber? Por que você está perguntando? Né? Não vai reprochar, né? O que você quer saber? E ele, pelo contrário, ele faz essa promessa, né? Pede que eu pedir, recebereis. Bateis e ser-vos-á aberto. Então, nós temos que sempre lembrar disso, que nós pedimos ao Senhor, temos que pedir de acordo com a vontade dele. Se não for a vontade dele, não vai dar. Mas não é proibido que nós peçamos as coisas, né? E por causa disso, Joseph conseguiu ter um entendimento muito grande, né? Deixa eu colocar isso aqui para a gente. Quando Joseph foi ler as Escrituras, deixa eu colocar aqui. Deixa eu entrar aqui de novo aí. Ele leu essa escritura e por causa disso ele sentiu aquele grande desejo do Espírito Santo de fazer essa pergunta. Qual que era a dúvida que ele tinha? Vocês lembram? Qual que era a pergunta que Joseph tinha? Qual é a igreja é verdadeira? Qual igreja dentre todas essas é verdadeira? Porque ele acreditava que uma daquelas tinha que ser a verdadeira. Nunca passou pela cabeça dele que não havia uma igreja. Qual delas, né? Faz-me saber. Então ele foi ao bosque e foi fazer essa oração. E por causa dessa oração nós temos a restauração da igreja hoje em dia. Você veja só a importância das Escrituras. Então, imagine na vida da tua família e dos teus descendentes. Quando você está estudando as Escrituras, você tem um sentimento e você faz alguma coisa. Isso vai refletir lá, não só na tua vida, até o fim dos teus dias, mas vai refletir na vida dos teus filhos, dos teus netos, de repente, sei lá, por gerações por vir. Porque você foi inspirado a fazer alguma coisa que mudou o curso. É como você pegar o trilho de um trem. No começo o desvio é muito pequeno, mas se você segue, você vai parar num lugar muito diferente daquele que originalmente você iria. Então, as Escrituras têm esse poder de fazer com que a gente reflita as coisas e nós possamos fazer uma escolha baseada na inspiração do Senhor, né? Mas olha lá, o que o Elder Bernard fala sobre as Escrituras, né? Comparado com a água viva. Um fluxo constante... Só um pouquinho. Amor, pode pegar o cabo para mim lá da bateria no quarto, por favor? Um fluxo constante de água viva é algo muito superior a beber um gole esporadicamente. Será que estamos lendo, estudando, examinando as Escrituras diariamente de um modo que nos permita agarrar-nos à barra de ferro? Será que estamos nos esforçando para alcançar a fonte de águas vivas, apoiando-nos na palavra de Deus? Essas são perguntas importantes para cada um de nós ponderar rigorosamente. Então, qual que é a diferença de você beber abundantemente e você tomar só um golinho? Obrigado. Só um sorbito. Um sorbito de água, não? Eu acredito que quando você bebe só um golinho, você vai ter bebido, você vai sentir assim um certo alívio, mas você não vai ter realmente matado a sua sede. Quando você bebe abundantemente, você nunca mais volta a ter sede, de certa forma. Tipo, você demora até ter sede novamente e vale muito mais a pena do que você beber apenas um golinho.
Vocês sabem que o nosso corpo, quando nós sentimos sede, é que a célula já está desidratada. Então, já é um sintoma que está faltando água no corpo. Por isso que ele dá sede. Se você se mantém hidratado, você não tem sede. Então, você não precisa ter sede para tomar água. Você tem que se manter hidratado. Vai lá e toma um copo, 2 por vez, já e fica hidratado. Né? Dizem que você tem que tomar 35 ml para cada quilo do teu corpo. Então, tem gente que toma 2,5 litros por dia, 3 litros por dia. Né? Quem pode fazer isso é um luxo, né? Você pode ter água, se manter hidratado. Mas a sede é um sintoma. E quando nós estudamos as escrituras, nós estamos lá sempre nessa fonte, nós não vamos ter sede espiritual. Lembra o que Cristo falou para a mulher samaritana no poço? Qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu vos der, nele se fará uma fonte que saltará para a vida eterna. Dela, que água é essa, né? Me dá essa água aí, que eu quero beber essa água. E ela não entendia, porque eles não entendiam as parábolas que usavam, né? Até o Nicodemos não entendia o que significava nascer de novo. Ele achava que as pessoas entravam no ventre da mãe de novo. As pessoas não conseguiam entender as leis, eram muito literais. Isso vinha da lei de Moisés, era olho por olho e dente por dente. Então, ele trouxe uma nova lei, um novo entendimento. E elas entenderam que as coisas que ele ensina, o Evangelho de Jesus Cristo, as doutrinas que ele ensina, quando nós aprendemos e seguimos, é como se fosse essa água, né, que se vai fazer em nós uma fonte de vida eterna. Você não vai mais ter sede. Toda vez que você precisar, você vai recorrer a elas, né? Você vai lembrar disso. Então, cada um tem que se perguntar, né? Será que nós estamos bebendo abundantemente disso? Ou de vez em quando, lá quando eu estou desidratado, chega alguém lá e te dá chega lá o ministrador, né, para uma gotinha lá, né? Aí fica diferente, né? Muito bem. Então, essa é a pergunta, né, para a gente tentar debater aí. Como é que você estuda as escrituras? Você tem algum método de estudo? Ou você vai lendo, eu vou ler o livro de Mórmon todo ano, eu vou ler o Velho Testamento, eu vou ler o Novo Testamento, ou eu vou ler o Vem e Segue, eu vou estudar. Como é que você estuda as escrituras? Vocês têm algum, não vou dizer ritual, mas alguma prática que vocês usam? Eu sempre trato de ler o livro de Mormon, mas eu às vezes leio o livro de Mormon mientras leo o Novo Testamento, e quando termino o Novo Testamento leo o Velho Testamento, mas sempre lendo o livro de Mormon. Cada vez que eu estudo, eu aprendi na missão, por exemplo, que eu tinha que sempre marcar amarelo, vermelho, e eu lembro assim cada coisa que para mim é muito mais importante. E também pregar meu evangelho. Pregar meu evangelho, os atributos, porque eu acho que tenho muito que aprender. Eu sempre esqueço as coisas e eu acho que isso me ajuda a melhorar como pessoa. Claro, muito bem, obrigado. Cada um tem uma maneira de estudar, né? Você pode pegar lá as notas de rodapé e ficar vendo uma por uma, né? Imagine a bênção que foi para o apóstolo fazer tudo isso, né? Pegar e achar qual que é a escritura que se relaciona com outro livro. Vocês já experimentaram fazer isso? Ler a escritura, você tem aquelas letrinhas em cima, né? A, B, C. Você vai lá embaixo e procura outro que está referente, você aprende muito mais do contexto, né? Então é muito importante a gente fazer isso. Marcar as escrituras, se você gosta de fazer isso, se isso te ajuda. Tem gente que não gosta, né? Eu vou riscar aqui, depois eu não vou entender nada. Mas tem pessoas que preferem fazer isso, marcar, achar um lugar para poder escrever, né? Então, tudo isso faz sentido, né? Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho então. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Muito bem. Então, como é que você foi abençoado por fazer isso, por estudar as escrituras? Teve alguma experiência que você se sentiu abençoado por ter feito isso? Bom, eu acho que sempre quando eu estou fazendo alguma coisa ou tenho alguma dúvida ou estou pensando, sempre vem a mim uma escritura. Eu lembro o que Deus pensa de o que eu estou falando, fazendo em esse momento.
E acho que é o Espírito que sempre está lembrando essas coisas e me ajuda a manter o pensamento em Deus e em coisas boas. Nós vimos uma lição anterior que, se todas as escrituras fossem retiradas da terra, nós não ficaríamos sem orientação, porque nós temos o profeta e 12 apóstolos. Então, eles recebem a revelação direta do Senhor e podem comunicar para nós essas palavras, como os antigos faziam isso, do mesmo jeito. E quando nós escrevemos essas palavras, nós temos as escrituras. Mas se de repente não tivesse os profetas também, ou fôssemos impedidos de nos comunicar com ele, nós temos o dom do Espírito. Nós temos o Espírito Santo que pode nos ajudar a lembrar essas coisas. Mas é importante, já que nós temos acesso a isso, por que não fazer bom uso dele? Ler as Escrituras, estudar as Escrituras, para que forme parte da nossa tomada de decisão diária. Então, aqui nós temos algumas Escrituras que foram sugeridas para vocês lerem, algumas já estavam lá, e 3 discursos aí para vocês tentarem procurar depois e assistir. O Poder das Escrituras, do Elder Scott, A Bênção das Escrituras, do Elder Christofferson, e O Poder da Palavra, que é o capítulo 8, Ensinamentos do Presidente da Igreja, Exortath Benson. Muito bem. Então, terminamos por aqui essa segunda parte sobre as Escrituras. O poder da palavra. Né? Realmente as Escrituras têm poder para poder nos mudar, gerar a fé em cada um de nós. Né? Porque o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, todas as vezes que as pessoas ouvem as Escrituras sagradas, ou elas leem, porque ler e ouvir, né? Você vai prestar atenção, ela vai estar falando diretamente para você, você pode ter um entendimento que aquilo é verdade. E todas as outras tribos vão voltar. O Senhor está restaurando, está varrendo toda a terra. Cada clima, cada país, todos os lugares estão sendo visitados, estão sendo comunicados que essa restauração foi feita. E quando os propósitos do Senhor forem atingidos, ele vai dizer que a obra está concluída. Mas os judeus vão acreditar nele. Os judeus vão ter acesso a isso também. As outras tribos vão ser restauradas. Sião vai ser reconstruída no continente americano, como profetizado. E Enoque vai voltar e vai se encontrar com eles. Então, são coisas grandiosas. Não sei se nós estaremos aqui para isso, estaremos vivos ou não, se vamos suportar a sua segunda vinda, que é um outro assunto. Mas não devemos deixar o dia do arrependimento para o final. Né? Como diz na próxima lição lá, nós temos que sempre manter a remissão dos nossos pecados, sempre manter isso em vivo. E as Escrituras nos ajudam a manter isso em mente sempre. Então, muito bem. Então, para terminar, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta sobre as Escrituras, sobre o que nós podemos fazer sobre isso? Eu tenho um breve comentário, porque eu gosto muito quando é comentado as Escrituras, porque eu lembro sempre do meu testemunho, do meu pai, que foi por causa do testemunho dele que eu tô na igreja hoje e eu nasci no convento e tudo mais. Porque como as coisas foram se procedendo, né, e foi comentado ainda numa outra aula, né, que ele nunca tinha tempo de ler o livro de Mormon, mas ele sofreu um acidente no futebol, que ele teve que ficar em casa, né, e ele aproveitou aquele tempo para ler o livro de Mormon. Se ele nunca tivesse lido o livro de Mormon, talvez em alguma outra oportunidade ele poderia, não sei qual seria o desígnio do Senhor para isso, mas eu sei que ele ter lido o livro de Mormon mudou a minha vida. E é por isso que eu sou muito grata pelo livro de Mormon, primeiramente. E eu tenho um testemunho disso pela experiência dele, porque mudou a minha vida. E é isso que eu gostaria de compartilhar. Muito bem, obrigado, Daniel. Isso mesmo. As nossas decisões vão influenciar gerações, né? Por causa da decisão do teu pai, você teve a oportunidade de conhecer isso. E muitas vezes, talvez, as pessoas, os nossos amigos, nossos parentes, que também vão ter essa oportunidade um dia. Muito bem. Tem uma escritura que eu quero compartilhar com vocês aqui para terminar, que está aqui, deixa eu ver aqui no final. Deixa eu ver aqui, que é Salmos 24, do 1 ao 5. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, uma bênção grande e importante é nós podemos fazer convênios com o Eterno, né, no templo sagrado, no monte do Senhor, no seu lugar santo. Os templos são a extensão desse lugar santo. E as pessoas que tiverem um coração puro e forem limpas de mãos, forem honestas, vão poder chegar lá. E as Escrituras nos ajudam a chegar a esse lugar. Então, eu sei que as Escrituras são verdade. Que o livro de Mórmon é a palavra de Deus também, como a Bíblia é, o Velho e o Novo Testamento, desde que traduzidos corretamente. E eu sei que tem muito mais Escritura para vir. Muito mais coisa para vir aí que a gente não está preparado. Nós temos que dar valor ao que nós temos para poder receber mais. Então, eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, podemos terminar com uma oração. A Karen fez a primeira, né? Jesus quer fazer a última? Então, vamos lá. Nosso Pai Celestial, somos gratos por este dia e a oportunidade que temos de asistir ao Instituto. Somos gratos por as bênçãos das Escrituras em nossas vidas, por Teu Espírito que nos lembra sempre a escudriñar. Te pedimos que nos ajudes a sempre aferrar-nos à palavra de Deus e nos ajudes a fazer todas as coisas que elas têm para nós. Te pedimos uma bênção por o maestro e por os alunos. Te pedimos por as outras pessoas que não puderam estar acá, para que eles possam a semana que vem e puedan disfrutar de este banquete. E esto lo deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Muito obrigado, então. Boa semana para vocês. Tudo de bom? Igualmente. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. É.